São vários os fatores que contribuem para o potencial econômico do mar brasileiro. Dentre eles está a exploração de petróleo e gás, aquicultura, pesca, dentre outros. O Rio de Janeiro, que possui parte importante do território voltado para o mar, não podia ficar fora dessa. E é por isso que nós estamos na sede do Cluster Naval de Defesa do Estado do Rio de Janeiro para conversar com o contra-almirante Walter Lucas da Silva, que preside esse cluster, e ele vai contar para a gente qual a importância, quais são os passos que esse cluster vai dar no ano de 2020. Fica com a gente, o Rio em Foco está começando. Obrigada, Almirante, por nos receber aqui na sede do cluster. Em novembro de 2019, foi assinado o termo de cooperação para a criação do Cluster Tecnológico Naval. Na entrevista a seguir, o presidente da Ingeprom, o vice-almirante Edésio Teixeira Lima, fala sobre as expectativas em torno do acordo. Vamos conferir. O propósito é integrar cadeias produtivas e buscar negócios na área da economia do mar para o estado do Rio de Janeiro. E nós ativamos também o nosso Conselho de Administração, que inicialmente é formado pelas 5 empresas que participam da iniciativa, Ingeprom, Nuclep, Amazul, ICN, Acorda, Não Letais, e teremos membros que serão convidados a discutir esses problemas do Executivo, das Secretarias de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa e principalmente do mundo acadêmico. As universidades têm que participar desse empreendimento, naquele modelo do Tríplice Hélice. O principal objetivo é gerar emprego, aumentar a renda do estado do Rio de Janeiro, principalmente do Brasil, desenvolver tecnologia, né, arrecadar mais com impostos, com cadeias de negócios que surjam. Esse é o grande propósito de qualquer cluster, ter essa sinergia e trazer desenvolvimento e melhoria da nossa população nas suas condições econômicas, sociais e educacionais, principalmente. Os desafios são a compreensão disso, a governança, né, o trabalho integrado, né, para que a gente possa dinamizar o cluster e trazer esses resultados. Há uma questão de educação, principalmente, sobre essa iniciativa. Almirante, a gente está em março. Desde novembro, o que já avançou na criação do cluster? Nós inicialmente começamos com 5 empresas, agora nós estamos modelando a estrutura do cluster para que seja mais participativa. O cluster é baseado no modelo triplo hélice, em que envolve governo, empresas e academia. Nesse sentido, as nossas 5 empresas serão contempladas com mais participantes, do governo, da empresa e da academia. Em relação aos potenciais do estado do Rio de Janeiro, por que o Rio de Janeiro é estratégico e por que formar um cluster aqui no nosso território? Bom, o Rio de Janeiro já tem o cluster. O cluster significa um aglomerado de empresas, o que nós chamamos no Brasil de arranjo produtivo local. O Brasil possui possui 17 estados lindeiros, ou seja, de frente para o mar. O Rio de Janeiro é o terceiro estado. Primeiro é a Bahia, depois Santa Catarina, depois o Rio de Janeiro. Só na Baía de Guanabara são 7 cidades que fazem parte da Baía de Guanabara. Além da Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba tem uma vital importância para o estado do Rio de Janeiro, porque lá congrega um grande empreendimento da Marinha na construção dos 4 submarinos de propulsão convencional, o futuro submarino de propulsão nuclear, uma base e um estaleiro. O Rio de Janeiro tem a sua importância, além dessa parte de defesa, até porque a Marinha tem cerca de 80% fica no Rio de Janeiro. A esquadra está sediada no Rio de Janeiro. Por conta disso, a Marinha tem várias áreas tecnológicas. Da mesma forma, o petróleo, por uma sorte da natureza, fica em frente ao Rio de Janeiro. A prospecção é feita aqui, onde demanda uma série de produtos, serviços para atender a prospecção do petróleo. Além disso, o Rio de Janeiro é blindado com centros tecnológicos da academia. O Fundão tem um excelente centro tecnológico, a Universidade Federal forma uma grande quantidade de engenheiros e técnicos. Tudo isso contribui para que esse aglomerado de empresas, governo e
academia seja pujante no Brasil. E o cluster é tornar esses entes separados, aglutinados, para que essa sinergia entre essas empresas, governo, falem e façam acontecer mais coisas no Rio de Janeiro. O senhor falou muito da indústria da defesa, né, e da participação desse setor dentro do cluster. Agora, não vai ser só defesa, quer dizer, há espaço para outras empresas também civis participarem desse cluster? Sim, hoje nós trabalhamos com um foco de defesa, segurança, autoridade marítima. Também a construção naval, reparação naval, indo até turismo. O turismo também faz parte da economia do mar. E quais são as cidades que estão sendo mobilizadas pelo cluster no estado do Rio de Janeiro para atuar de forma estratégica, participar desse processo? Bom, além da cidade do Rio de Janeiro, nós temos a cidade de Niterói, que está atuando fortemente. Inclusive, o próximo evento que nós vamos fazer será em Niterói, no Espaço Reserva, em maio, em data ainda a ser confirmada. A outra cidade bastante importante é Itaguaí, pela importância do projeto que está sendo desenvolvido lá e toda a cadeia de produtos e tecnologia envolvida. E qual a importância da participação da cidade nesse processo? Porque ela é o território em que esse desenvolvimento vai acontecer. Agora, que outros entes precisam estar mobilizados para que esse projeto se desenvolva? Com a academia, com o setor do governo e as empresas, toda a sinergia entre esses entes vai fazer com que o Estado, e praticamente a cidade do Rio de Janeiro, Niterói, cidades praticamente envolvidas, proximamente envolvidas, elas terão seus reflexos em trabalho, em renda. Ou seja, nós temos a convicção que um trabalho organizado vai fazer com o potencial que tem, com petróleo, com o desenvolvimento da defesa, segurança, academia, possa ser pujante. O Rio de Janeiro, ou o estado do Rio de Janeiro, já é uma referência. Temos que fazer que ele funcione cada vez bem, melhor, para produzir coisas boas para o estado e para a sociedade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o contra-almirante Walter Lucas da Silva. Um exemplo de cluster considerado modelo para todo mundo é o Polo Mar Bretanha Atlântico, localizado na França. Em novembro de 2019, nossa equipe esteve com o diretor executivo desse polo, o Phil Mombert. Vamos conferir o que ele disse. The purpose of the cluster is really to have all the members working together. The major groups are obviously drivers for innovation, but you also need all the startups, all the SMEs, and also the academic side that brings the knowledge. So it's a common effort for innovation. It's not only one, it's a main ecosystem. Every year or every 2 years we carried out a study to better know what are the companies, how many jobs they represent, and what are their activity sectors. And you need to know or to understand your ecosystem to better provide the services they need. If there is only small companies, you will try to help them with probably small projects because they don't have the financial capacity to hold like a big and million of euros. If you have, let's say, bigger companies, you have to adapt your services. The purpose of the cluster is to provide added value to their members. So to do that, you need to know who they are. And obviously you can't know all the ecosystem, like we only 35 people in the cluster, and so to get a good understanding, a good insight of how it works, I believe you need to have this figure. We are really open and we are really keen to provide expertise and our knowledge we gained since like the last 15 years. We are quite keen to give that to Brazil and to help to have a cluster like us here that will help us to create better relation in between the two regions.
Esse cluster tem 15 anos de existência, já gerou mais de 60 mil postos de trabalho, com 8 mil empresas inscritas e atuando em torno dele. Como ele serve de exemplo para o estado do Rio de Janeiro, para o cluster que está se formando agora? O Polomer é o nome do cluster que pega o polo no Mediterrâneo e Atlântico. Na França começou há 16 anos por iniciativa do Estado. O Estado colocou recursos, o Estado mobilizou grandes empresas e o Estado fez com que acontecesse tudo em termos de inovação. O nosso cluster visa fazer um intercâmbio com a experiência de 15 anos com o Polo Demer. Já fizemos vários contatos, inclusive já estamos nos preparando para receber uma empresa indicada pelo cluster Polo Demer em setembro, justamente para dar tratativas a tudo que está acontecendo. O representante da Grã-Bretanha também, já conversamos 2 vezes, ele vem com frequência ao Rio de Janeiro e até nos deu uma notícia interessante. Hoje o Reino Unido tem 6 clusters. Um deles fica na Escócia, a gente não sabe como é que vai acontecer com o BRICS, mas esses 6 clusters serão centralizados em Liverpool, numa ação do governo. O senhor falou uma coisa importante, quer dizer, o governo teve um papel muito importante na formação desses clusters, o que não é, na verdade, muito a natureza da iniciativa no estado do Rio de Janeiro. As empresas se organizaram, tem uma participação importante do governo, sim, em toda a articulação que está sendo feita, mas foi uma iniciativa empresarial, né? O que ocorre é que na Europa, por questões de energia, questões de sobrevivência mesmo, a Europa passou por um pensamento voltado ao mar. Assim eles fizeram o livro verde, o livro azul, buscando gerar empregos, buscando o mar como uma fonte de renda, um ativo econômico. Tanto que a ONU, nos seus 17 programas, o 14º, se não me falha a memória, tem como objetivo a manutenção do mar, de toda a riqueza que existe lá. Se nós não tivermos atenção do que ocorre no mar, a gente vai chegar a um ponto que vai acabar os peixes. Então, nós temos que ter toda a preocupação com o mar. Nós fomos descobertos pelo mar. Nossas riquezas são exportadas, em termos de volume, somos um dos maiores países via mar. Nós temos muitos atrativos e muito emprego para ser gerado na atividade do mar. E esse diálogo com as iniciativas que acontecem ao redor do mundo acaba sendo de fundamental importância também para caminhar de forma mais sustentável, quer dizer, já reconhecendo os erros e acertos dessas iniciativas. Uma coisa que nós temos que lembrar é que o mar nos une. Então, o que acontecer aqui poderá acontecer em outro lugar. Ou seja, um derramamento de óleo em um país vai passar para outro. Ou seja, o mar nos une, ele não nos separa. Em relação à economia, que tipo de iniciativas podem ocorrer a partir desse intercâmbio também? Que o senhor falou de uma empresa que vai vir ao cluster, visitá-los para poder, enfim, trocar ideias, inclusive até fazer negócios, né? Que outras perspectivas os senhores enxergam nessa relação, nesse intercâmbio de atividades com a Europa? A Europa, ela tem conhecimento, ela tem experiência de 15 anos. Nós talvez tenhamos muito ativos, muita coisa de interesse e, por vezes, nós somos procurados por empresas e por organismos internacionais. Reino Unido, Noruega, França. A França, por exemplo, no seminário dia 21, disse que já tinha vindo aqui ao Brasil por 3 vezes. Então, há um interesse mútuo de trocar informações, trocar conhecimento, trocar inovações, proporcionar inovações, relacionamento e negócios. O senhor pode explicar um pouquinho como é que funciona essa estrutura do cluster em relação aos relacionamentos que estão sendo travados com o governo em nível local, no estado do Rio de Janeiro, com os municípios, o senhor já falou um pouco, mas também com o governo federal, como acontece esse diálogo? A Marinha do Brasil é responsável pela Secretaria Executiva da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Existe um movimento dessa comissão, que hoje está na Casa Civil, aliás, está no Ministério da Defesa, vir a passar para a Casa Civil. Isso porque
o mar, a economia do mar, precisa ser mais vista, mais debatida, mais detalhada. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Um dos principais desafios da economia do mar é apresentar o seu impacto na economia brasileira. A professora e pesquisadora Andréa Carvalho, da Universidade Federal do Rio Grande, fala sobre isso. Vamos ver. O primeiro passo é estabelecer um limite, afinal, o que pode ser considerado ou não do mar. Essa é a primeira estratégia, né? Os estudos internacionais colocam isso, até colocam isso como desafios, porque é muito desafiador. Com a diferença do país, por ser um país tão grande, estipular o que é do mar e o que não é do mar, o que é impactado pelo mar e o que não é, né? A partir de então, sim, a mensuração e depois uma análise de impacto, que aí sim a gente vai conseguir identificar quais são os setores que mais geram dinamização na economia, em termos de produção, de emprego, de renda, enfim, né? E o foco, logicamente, da economia do mar, né? O Rio de Janeiro, como eu comentei, os estudos ainda estão em andamento, são preliminares, mas de primeiro momento nós identificamos o turismo, tanto é que perante toda essa crise econômica ele foi o que menos sofreu, ele desempregou muito pouco, tá? Então a variação foi muito pequena de contratação para menos, né? E a manufatura, que é a construção naval, que são os setores que mais empregam. A princípio, então, seriam esses setores os players, né? Logicamente, se existe uma previsão de investimento da Petrobras e de outros órgãos, a tendência talvez é que a manufatura até assuma um papel maior. Mas eu acredito que seja difícil encostar no turismo, que é muito forte no município carioca, enfim, e no estado carioca, né? O turismo, o senhor já tinha citado, que tem um papel super importante, mas há uma expectativa de grande parte da população para a retomada da indústria naval. O que significa e como o cluster pode ser o start de tudo isso, já que essa indústria quase que sucumbiu, deixando milhares de desempregados espalhados por todo o estado? Bom, para que nós tenhamos uma indústria, gerar emprego, nós precisamos de encomenda. Aproveitando a oportunidade, a Marinha do Brasil está fechando um contrato de construção de 4 navios da classe Tamandaré. Vão me perguntar, é em Santa Catarina? Sim, eles vão ser construídos em Santa Catarina, mas vão passar 30 anos baseados aqui no Rio de Janeiro. Um outro projeto da Marinha é um navio de apoio antártico. Esse navio ele é recheado de tecnologia, de equipamentos. Não é um navio quebra-gelo, mas é um navio que tem a capacidade de navegar em águas geladas, até para que tudo funcione a contento. Esses dois exemplos são exemplos de um grande demandador, a Marinha. Mas a Petrobras, ela tem ainda um potencial enorme de gerar empregos, de gerar inovações. Ontem mesmo estava vendo no jornal que a Petrobras está precisando de inovações para descomissionamento da bacia de Campos. Então, esse mercado de grandes empresas sempre vai demandar pequenas empresas, médias empresas, microempresas. Isso tudo faz gerar emprego, faz gerar economia, faz gerar o produto e faz gerar um bem social, e várias coisas têm que ocorrer. Tem um ponto que é fundamental, que o senhor cita, que é a Marinha tem uma participação de 80% da força está aqui concentrada no estado do Rio de Janeiro. Muitos desses navios que estão chegando e que vão ser construídos precisam de manutenção. Já está se pensando em algo nesse sentido, quer dizer, de ativar os estaleiros que estão aqui no entorno da Baía de Guanabara ou outros espalhados pelo estado, em Angra dos Reis, para poder fazer essa manutenção? É possível a gente pensar num futuro próximo que haja uma participação maior desses estaleiros nas encomendas e nas atividades que vão ser demandadas pelo cluster? Sem dúvida. Esses 5 navios, eles são navios novos com alta tecnologia. Agora, os nossos estaleiros vão precisar ter toda a preparação para tratar de forma muito bem detalhada essa alta tecnologia. Então, nós já estamos vendo que os nossos estaleiros têm que ser muito bem preparados, próximos da alta tecnologia que estão envolvidos. Então, isso é todo uma questão de preparação, geração de emprego, absorção de tecnologias. Ou seja, tudo isso vai fazer com que a economia do Estado, a economia do Brasil, vai ganhar com essas novas
navios. Já dentro do projeto do cluster, um braço pensando em capacitação, porque se a gente está falando de conexão com altas tecnologias, da proximidade que a gente tem dos centros de pesquisa das universidades, parece meio lógico também se pensar em formas de capacitar todo esse potencial instalado aqui para dar conta do que vai vir pela frente. Isso já está sendo pensado? Isso a Marinha está pensando, estou falando aqui pela Marinha, mas a Marinha está pensando, até porque o projeto dos 4 navios é um projeto alemão. É claro que a Marinha coloca toda a sua expertise, a sua necessidade. Os navios em projeto são alemães, mas eles serão a versão brasileira. Do primeiro ao 4º, existe uma evolução. Apesar de serem da mesma classe, o 4º é bem diferente do primeiro, em função da tecnologia e aprimoramentos que acontecem. Isso tudo envolve toda a cadeia produtiva, fornecedores, fabricantes, o pessoal que estará dentro fazendo a operação dos navios. Em relação à participação tanto do governo quanto da academia, como será feito isso na estrutura do cluster? Nós temos um conselho de administração formado inicialmente pelas 4 empresas fundadoras, tá? E vamos aumentar a participação desse conselho de administração em função da participação do governo, em função da academia. Essa estrutura também vai contemplar um conselho consultivo empresarial, onde nós vamos colocar as associações, entes representativos da sociedade. E o conselho consultivo estratégico científico, justamente preparado para pessoas de alto conhecimento, de renomado conhecimento e também da academia. Universidades como a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Rural, que já tem, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, são universidades que já têm cursos regulares de oceanografia, cursos voltados para o mar. Essa expertise, esse conhecimento acadêmico vai dar o suporte técnico para propiciar políticas públicas aderentes para gerar emprego, oportunidades para as empresas. O cluster do Fluminense, ele não é o primeiro do Brasil, mas ele pode muito bem se somar a outras iniciativas que estão acontecendo. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a estrutura, sobre outros clusters também que estão funcionando no Brasil, de que forma essa troca de experiências pode acontecer também em território brasileiro? Nós temos hoje cerca de mais de 700 APLs ou clusters, arranjo produtivo local no Brasil, sobre diversos segmentos. No seminário do dia 21 de novembro, nós chamamos, além do representante do cluster do Reino Unido e francês, nós chamamos o Centro Tecnológico de São José dos Campos, que é uma referência, e ele trabalha diretamente com assuntos ligados à aeroespacial, à Embraer. Chamamos também o cluster de Rio Grande, ligado ao segmento naval, um cluster marítimo. E o cluster de Santa Maria, que também é Rio Grande, mas voltado para a parte expertise do Exército. Cada um com a sua expertise, cada um com a sua forma diferente de ter se criado. Mas todos congregam a mesma ideia de juntar forças, juntar conhecimentos para progredir localmente um negócio que eles têm afinidade. Mas em termos específicos de cluster marítimo, né, essa estrutura que a gente está formando aqui no Rio de Janeiro, que outros clusters são nossos parceiros ou até concorrentes em determinada situação? A princípio somos todos parceiros, né? Mas hoje existe bem formado o cluster do APL marítimo de Rio Grande, com certeza vai ser formado em Santa Catarina por conta da construção dos 4 navios. Na Bahia também é provável que seja construído. Ou seja, isso é um movimento nacional para dar força localmente às empresas e toda a estrutura para gerar emprego e renda, dentro daquela ideia da economia do mar. No que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, a gente vai continuar acompanhando o desdobramento do cluster e vamos voltar aqui para saber mais detalhes e como ele está se desenvolvendo.
Obrigada, Almirante, por ter participado do nosso programa e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Agora, além da TV Alerj, o Rio em Foco também virou podcast. Isso mesmo, você pode baixar esse áudio nas principais plataformas de streaming e acompanhar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.